Pensamento e bem-estar. Joana de Ângeles. Por Divaldo Franco. A força dinâmica geradora e mantenedora do universo é o pensamento. Através do pensamento, o ser humano expressa-se por intermédio de complexas engrenagens, que se estruturam em linguagens e ações realizadoras. Bem pensar é a elevada forma de viver. De acordo com a vibração do pensamento, bom, regular, mau ou infeliz, pode-se aferir o nível moral do indivíduo. Em razão disso, cada qual vive no mundo criado pelo seu pensamento. Embora todos se encontrem na mesma comunidade, unidos ou não pelos laços consanguíneos, diferem razoavelmente pelos conteúdos mentais que produzem e que exteriorizam. Graças à educação mental e moral, o pensamento emite ondas vigorosas, que contribuem para o bem-estar, não somente daquele que o cultiva, como daqueles que o cercam. Quando ocorre o contrário, e o indivíduo se permite o luxo das construções mentais doentias, perversas e insensatas, tomba nos resvaladouros emocionais, conduzindo lixo psíquico que se transforma em toxinas destruidoras. Cada comportamento mental possui o seu correspondente emocional, que culmina em somatização específica. Pensamento e saúde são, portanto, termos da mesma equação da vida. Toda obra tem início no pensamento, que se responsabiliza pela ideação a ser transformada em realidade. Como ninguém saudável vive sem pensar, é ideal que se opte pela forma eficaz e positiva, em favor das suas construções morais. Aquele que não tem bons, possui maus pensamentos, não havendo nessa área um tipo de neutralidade em que a mente nada elege. A preferência pelos pensamentos perturbadores tem a sua origem nos hábitos doentios arraigados que procedem das experiências anteriores, quando o espírito vivenciou amargos e dolorosos comportamentos. A necessidade imperiosa de renovar-se impõe-se-lhe como condição indispensável para a conquista da harmonia, em favor da existência saudável. Velhas construções mentais, defluentes dos vícios de conduta primitiva, devem ceder lugar a experiências novas de edificação moral, objetivando realizações comprometidas com a ética, com os princípios de equilíbrio que devem viger no íntimo e na sociedade. Para que seja conseguido o tentame, faz-se mister a elaboração de um código de bem proceder, dentro do eixo ego-self em perfeita sintonia. Muitos transtornos psicológicos procedem dos costumes mentais inferiores que levam a fugas emocionais, ao vazio existencial, a distúrbios complexos e de difícil liberação. Jesus, na sua condição de psicoterapeuta, conhecendo os pensamentos daqueles que tentavam perturbá-lo, interrogou-os: Por que pensais o mal em vossos corações? Ele sabia que o mal preservado no coração é responsável pelas misérias que assolam o caráter do indivíduo e o envilece. Sendo o seu o ministério de amor, ele trouxe a mensagem de esperança e de paz, a fim de que os pensamentos humanos se concentrassem na edificação do reino de Deus na terra, através da lídima fraternidade e da nobre compaixão. Não te permitas as fixações mentais infelizes, que prosseguem mesmo após o abandono do carro orgânico pela morte física. Cada qual desperta no além-túmulo com as reflexões que lhe adornaram a marcha, com as ideias que mantiveram durante a existência. Aprende a cultivar os pensamentos edificantes, aqueles que alimentam a casa mental e se transformam em bênçãos insuperáveis. És o que cultivas no mundo íntimo, através dos teus pensamentos. Quando te acercas de um jardim, logo és surpreendido pelo aroma das flores, da mesma forma que ao te aproximares do pântano, de imediato sentes o odor pútrido que exala. Os pensamentos são os benfeitores frequentes, ou os algozes constantes, de acordo com a ideação de que sejam instrumento. Em face dessas reflexões, sempre estarás em companhias físicas e desencarnadas, cujo teor mental se encontre em perfeita afinidade com o teu. Processos obsessivos de longo curso originam-se nos desregramentos mentais, como efeito dos atos perniciosos praticados em existências passadas, e preservados mentalmente, o que facilita a vinculação entre a vítima anterior
e o seu algoz atual. Ocorrendo a mudança de conduta mental, mais facilmente convence-se o perseguidor do erro em que persevera, facilitando a libertação do enfermo da alma. Em outras circunstâncias, as reflexões doentias, os pensamentos negativos, proporcionam a depressão, abrindo campo para tormentos evitáveis. À medida que te elevas pelo pensamento, sucedem-te ocorrências agradáveis, geradoras de alegria e de bem-estar, que transformam a tua existência, auxiliando-te na escalada ascensional. Fenômenos telepáticos frequentes, conscientes e inconscientes, dão-se em razão dos pensamentos que se identificam no mundo vibratório, gerando vinculações correspondentes à onda de que se revestem. Todos podem modificar os hábitos de pensar, cultivando ideias relevantes, através de leituras sadias, de conversações úteis, de convivências saudáveis. Aquele que, no entanto, prefere a preservação dos comportamentos afligentes, com os quais parece adaptado, responde pelos próprios insucessos, sem as escusas de que é a má sorte que o persegue, o destino que lhe é revel. Da mesma forma, aquele que se esforça por substituir os hábitos mórbidos, por outros de natureza equilibrada, transfere-se do patamar em que se encontra, para outros níveis de aspirações e de sentimentos, que tipificam as esferas do bem e da luz. Nunca cesses de tentar as alterações mentais que se te façam necessárias. Se não consegues alterar de um para outro momento as expressões do pensamento, insiste perseverando, e criarás novos hábitos que se te incorporarão, aprofundando raízes e envolvendo-te em clima de paz. Traições, guerras, crimes de todo porte, assim como fidelidade, paz e trabalhos do bem, se originam no pensamento que os fomenta. Por fim, não te esqueças de que os pensamentos tomam forma, e plasmam os aspectos correspondentes aos teores vibratórios de que se constituem. Vivendo nessa psicosfera, serás feliz ou desventurado por livre eleição. Sempre estarás pensando. Asseveram alguns estudiosos do pensamento que o indivíduo normal, em 24 horas elabora cerca de 95.000 pensamentos. Lamentavelmente, a grande maioria é constituída de ressentimentos, interesses vis, paixões negativas, anseios libertinos, repetitivos, vulgares, quando não são elaborados em formas inexpressivas. Quando puderes utilizar dessa força com sabedoria e proveito, a transformará em uma alavanca tão poderosa, que será fácil mover o mundo. O ser humano vem controlando as forças da natureza com relativo êxito, conquistando os espaços e melhorando a existência. Quando, porém, controlar o pensamento, terá descoberto por segunda vez o fogo, vivenciando atitudes renovadas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ajude no crescimento do nosso canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu like, comente, deixe as suas opiniões e sugestões e compartilhe os vídeos com seus amigos. Você também pode, se quiser, contribuir com o nosso canal deixando um valeu demais. Que Deus e a espiritualidade abençoe a todos nós. Muito obrigado e até o próximo vídeo.